Paz do Senhor, pessoal, Paz do Senhor pré-adolescentes. Estamos aqui para mais uma lição da nossa BD, da classe dos pré-adolescentes, tá certo? Hoje a nossa lição é o dom de discernir os espíritos. Lição de número 8. A Bíblia diz: portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu povo grande? 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Amém? A gente está estudando esse trimestre sobre os dons espirituais, tá certo? Os dons espirituais, como a gente já falou, são 9 dons. E aí você consegue relembrar aí qual foi os que a gente já falou? Vamos lá. Primeiro, dom da palavra de sabedoria, dom da palavra de ciência, o dom da fé, os dons de cura, o dom de operar maravilhas e o que a gente falou na aula passada, que é o dom de profecia, tá certo? Espero que estejam acompanhando aí cada um desses dons, tá certo? São dons maravilhosos para a glória de Deus, para o povo de Deus, né? Então eu queria convidar você agora, né, para a gente nos unirmos em oração, para que Deus possa abençoar esse momento que a gente vai estar aqui aprendendo um pouquinho mais a palavra de Deus, amém? Feche seus olhos, se der aí, vamos orar. Senhor meu Deus, nesse momento estamos aqui mais uma vez, Senhor, para juntos estudarmos a Tua Palavra. Vem direcionar, vem dar graça, Deus eterno, vem abrir os entendimentos para que possamos juntos aprender de Ti. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, o inimigo, quando ele não consegue destruir o povo de Deus, né? Ele tenta ludibriar, ele tenta enganar o povo de Deus, né? Lá no deserto, quando um homem não conseguiu, um determinado rei não conseguiu fazer com que o povo de Israel fosse amaldiçoado, né? Ele queria que certo homem amaldiçoasse o povo de Deus, mas o povo de Deus não poderia ser amaldiçoado. Então o que foi que ele fez? Ele fez com que o povo de Deus se desviasse, né? Ele colocou coisas, estratégias ali no meio do povo de Deus para que o povo de Deus deixasse de adorar a Deus e fosse adorar a outros deuses, né? A mesma estratégia ele usa durante toda a história, né? Em determinado momento da história, o inimigo ele colocou perseguição no povo de Deus. Os cristãos foram perseguidos, foram martirizados, né? Foram torturados. E ele tentava assim acabar com o povo de Deus, mas a igreja de Deus permanecia firme. Então, hoje em dia, tem muitas igrejas, a igreja ainda é muito perseguida ao redor do mundo, né? Mas a gente vive hoje, né, no nosso território, algo que é uma tentativa de enganar o pecador, para que o pecador ele não saiba qual a igreja que prega o verdadeiro evangelho, né? Então hoje em dia a gente tem igreja para tudo, né? Vários tipos de igrejas evangélicas, igrejas novas, não sei. E cada igreja prega algo diferente, né? E diz, aqui a gente adora a Deus, né? A gente aqui prega Jesus também. Mas é quando você vai em determinadas igrejas, a gente percebe que é um Jesus totalmente diferente, né? Que são costumes totalmente diferentes do que aquilo que a Bíblia diz, né? Que a gente tem aprendido. E aí a gente vê que certas igrejas falam de Jesus, né? Mas falam só o nome de Jesus, porque não pregam o verdadeiro evangelho de Jesus. E aí o inimigo tem usado isso para que o pecador, aquela pessoa que ainda não conhece a palavra de Deus, veja, né, e fica confusa, né, se sinta enganada com tantas igrejas, né, e não saiba reconhecer qual a igreja realmente verdadeira que prega a palavra de Deus. Então isso é uma estratégia do inimigo para que o pecador ele não venha a aceitar Jesus como Salvador, né? E aí, isso também acontece no meio do povo de Deus, né? Isso também acontece nas nossas congregações. Ou seja, pessoas que aparentam, né, ser pessoas usadas por Deus, pessoas que estão ali fazendo algo para a obra de Deus, que estão fazendo algo que aparentemente não tem nenhum problema, né? Mas que na verdade essas pessoas estão sendo usadas não por Deus,
mas ou estão fazendo pela vontade humana, ou estão sendo usadas por espíritos malignos, né? Estão sendo usadas por demônios. Isso no meio do povo de Deus. Isso acontece no meio do povo de Deus. A gente vê, às vezes a gente vê uma pessoa, né, pregando tão bem, fazendo algo, né, tão belo dentro da casa de Deus, né? E às vezes a gente não sabe que aquela pessoa ela está sendo usada, às vezes nem mesmo a própria pessoa sabe, né? Está sendo usada, né, pelo maligno. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? E a gente precisa ter, e Deus teve tanta preocupação com o seu povo que Ele deu esse dom glorioso para a sua igreja, que é o dom de discernir os espíritos, né? Que é justamente de olhar algo e se ver que ali não é algo que vem de Deus, é algo que vem da procedência maligna, né? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho desse dom. Esse é um dom que não é tão falado, né? A gente não escuta, pelo menos a minha opinião, né? Não é um dom que é tão falado quanto outros dons, né? Mas que é um dom importantíssimo para a igreja, principalmente hoje, né? Que a gente está vivendo um tempo de apostasia do evangelho, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse dom. Então, às vezes tem pessoas no nosso meio que estão sendo usadas pelo maligno, né? Às vezes também não são pessoas, pode ser algo, né? Um objeto, né? Às vezes um objeto que a gente ganha de alguém, que a gente leva para casa, e aí aquele objeto ele começa, você nem sabe, né? E aquele determinado objeto ele começa, depois que ele entrou na sua casa, começaram confusões, brigas, coisas, né, malignas dentro da sua casa, né? Doenças. E ali, às vezes alguém vai orar e percebe que tem algo diferente ali, né? Alguém que tem esse dom, né? Então a gente precisa ter muito cuidado também com aquilo que a gente coloca dentro da nossa casa, né? Que às vezes a gente acha que não tem problema nenhum, né? Isso é besteira, não tem nada a ver, né? Hoje a gente vive muito nisso, né? Da época do nada a ver, né? A gente acha que tudo é coisa de crente pentecostal que vê espiritualidade em tudo, né? Mas a gente tem que entender que a gente vive numa batalha espiritual. E essa batalha espiritual é num mundo invisível, de coisas que muitas vezes a gente não vê, que a gente não percebe, né? Mas o mundo espiritual ele existe. E a gente precisa ter noção disso. Que nada é nada a ver, né? Mas que o inimigo ele quer justamente esse pensamento do nosso meio, né? Então, Paulo e Silas, certa vez estavam numa determinada cidade e uma jovem ia atrás deles falando, né? Esses homens são servos do Deus Altíssimo, né? E ali por vários dias aquela mulher atrás deles falando, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, né? Aparentemente ela estava glorificando a Deus, né? Aparentemente nada a ver, né? Tudo normal. Mas em determinado momento Paulo e Silas olharam para aquela mulher e repreenderam aquele espírito que era uma operação maligna ali, né? E aquela mulher ela foi liberta. Aquela mulher ela tinha espírito de adivinhar as coisas, né? E ali, aquele espírito ele foi embora daquela mulher. E aquela mulher ficou liberta para a glória de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Então, tem coisas que a gente não percebe, né? Mas Deus usa o seu povo. Deus usa a igreja, né? Dentro da igreja, quer dizer, melhor dizendo, né? Dentro da igreja, Deus usa servos para detectar, né? Justamente essa procedência maligna e repreender do meio da igreja, do meio do povo de Deus, né? Esse dom ele é um dom pontual, né? É um dom para uma determinada ocasião, para um determinado momento, né? Deus usa aquela pessoa naquele determinado momento para aquela determinada ocasião, tá certo? Então não é todo o tempo que a pessoa vai detectar aquilo, não é algo assim também automático não, né? É preciso estar em ligação com Deus, né? É preciso estar em comunhão com Deus, ligado com o Altíssimo, né? Para que o Senhor possa transmitir para a sua igreja, né? Esse discernimento, né? Essa separação entre aquilo que é bom e aquilo que é mal, tá certo? E aí, pegando também um pouco desse contexto, né? Dessas influências,
pré-adolescente, não só pré-adolescente, né? Eu acho que todo mundo é influenciado de alguma forma por alguém, né? Por alguém ou por alguma coisa, né? Então, mas principalmente os adolescentes, né? Eles sempre estão buscando, é uma fase que está buscando uma identificação, né? Com algo, com alguém. Então, hoje a gente está na época dos youtubers, né? Eu estou quase me tornando aqui um youtuber, já estou quase escrevendo aqui o meu canal. Mas, e a gente vê muito conteúdo no YouTube mesmo, né? Na internet, em livros, filmes, né? Isso acaba nos influenciando, né? A gente acaba olhando, né? Eu quero ser que nem aquele cara ali, ó. Eu quero ser igual essa pessoa, por isso que eu assisto todos os filmes dela, por isso que eu acompanho ela no Instagram, no Facebook, no Twitter e em tudo mais, né? Porque eu quero me espelhar nessa pessoa, né? E não tem problema nenhum a gente querer se espelhar em bons exemplos, né? E se espelhar em outras pessoas. A gente não pode querer ser determinada pessoa, né? Mas a gente tentar se espelhar em determinadas pessoas, isso é muito bom. Mas a questão que eu quero trazer aqui, para a gente refletir um pouco, é quais são as nossas influências, né? Em quem nós estamos nos influenciando? Será que essas influências, elas têm trazido bons exemplos realmente? Ou elas têm feito com que as nossas ações estejam contrárias à palavra de Deus, né? Será que a gente realmente está se influenciando por pessoas que estão de acordo com a palavra de Deus? Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque a gente está, como eu já falei, numa época do nada a ver, né? Não tem nada a ver assistir aquele filme, né? Ver a live de determinada pessoa, de determinado cantor, né? Assistir determinado livro, que eu ia falar. Corta essa parte. Ler determinado livro, né? Ver determinado vídeo. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque como a gente está falando, a gente está em meio a um mundo espiritual, existe uma guerra espiritual, né? E o inimigo ele não brinca, né? Então ele está todo o tempo ali tentando influenciar principalmente os pré-adolescentes, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente está se espelhando, né? Então, quais têm sido as suas influências? Quais têm sido aquelas pessoas que você tem olhado e tem se exemplado, né? Então, vamos procurar, né, nos exemplar em pessoas que estejam de acordo com a palavra de Deus, né? A gente tem aí grandes pastores, grandes missionários, grandes cantores, grandes pessoas, né, que são ícones, são verdadeiros exemplos do Evangelho, né? Então, que a gente possa se influenciar um pouquinho em relação a essas pessoas, né? Então, eu tenho muito orgulho de dizer que na minha família eu tive muitas pessoas, assim, né, que foram exemplos para mim, né? Meus avós são exemplos para mim até hoje, né? Que me inspiram até hoje, né? Então, se você não tem aí um avô, uma avó, que são exemplos que nem os meus, né? Que eu tenho muito orgulho de falar isso, mas que você possa influenciar no professor, em um professor, né, da sua escola. Eu ia falar da igreja, né, mas pode ser da escola também, da igreja também, nos seus líderes da igreja, né, que possam ser boas influências para você, tá certo? E que a gente possa buscar boas influências, né? E é justamente isso que eu queria trazer um pouco para vocês, né? Justamente, mais uma vez falando, né, a gente vive numa guerra, numa batalha espiritual, né? Então, às vezes a gente vê um youtuber, né, e ele não está ali por brincadeira, né? Ele não está simplesmente ali brincando, ele sabe que ele tem uma influência muito grande na mente de várias pessoas, né? E a gente não pode ser inocente e pensar que tudo que ele está falando ali é ao vento, né? Mas tem um propósito ali, que a gente possa ter essa consciência, né? E eu já falei demais, eu tenho 2 perguntinhas para vocês, tá certo? Para a gente encerrar. E a primeira pergunta é assim, ó: qual o principal objetivo do dom de discernir os espíritos? Olha só, né? Quem prestar atenção na aula vai entender claramente, né? Já vai, é isso aqui, né? 2, qual a necessidade desse dom na igreja hoje, né? Olha só, será que esse dom é importante mesmo? Ou será que não tem nada a ver, né? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós vamos orar para encerrar esse momento, tá certo? Feche seus olhos se você puder aí, ore juntamente comigo. Vamos ligar aqui o Espírito com o Espírito, né? Para que o Senhor possa operar no meio do seu povo, né? Peço oração. Senhor, meu Deus, meu Pai,
Queremos te agradecer, Deus eterno, por esse momento de estar aqui, Deus eterno, para junto aprendermos de Ti. Senhor, que essa palavra ela possa tocar nos corações, que ela possa tocar nas mentes, que ela possa tocar, Deus eterno, nas famílias, que elas possam tocar nos lares, Deus eterno, que ela possa falar, Deus eterno, aquilo, Deus eterno, que nós não somos capazes de falar, que nós não somos capazes de fazer. Deus eterno, transformar vidas, transformar corações, porque isso só Tu pode fazer, só Tu pode transformar. Só Tu tem refrigério, só Tu tem, Deus eterno, palavras de vida para o Teu povo, para a Tua igreja. Senhor, não tem sido fácil, Deus eterno, nos momentos que nós temos passado. Deus eterno, esses momentos, Deus eterno, que a Tua igreja tem enfrentado, Deus eterno, tem sido difícil, Deus eterno, para todos. Para uns mais, para outros menos, mas difícil para todos. Deus eterno, que Tu possas agora entrar nos lares, Deus eterno, da Tua igreja, que Tu possas, Deus eterno, trazer o renovo, que Tu possas trazer, Deus eterno, o refrigério, a consolação, a exortação, que Tu possas me tirar, Deus eterno, aquilo que não vem de Ti, aquilo que não Te agrada, Deus eterno, que Tu possa abrir as portas, que Tu possa suprir aquilo que está faltando, aquilo que carece, Deus eterno, e que Tu possa quebrar as correntes, que Tu possa desfazer, Deus eterno, toda a obra do maligno, que Tu possa derrubar por terra, Deus eterno, toda a investida do mal, que Tu possa, Deus eterno, derrubar por terra toda a obra de feitiçaria, Deus eterno, que o inimigo tem feito, Deus eterno, contra o Teu povo, contra a Tua igreja, toda a mesa posta, Deus eterno, que Deus eterno, Tu possa fortalecer mais e mais, Deus eterno, a congregação do Parque São José e a Tua igreja, Deus eterno, em Fortaleza de maneira geral. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, dá vitória para cada um, Deus eterno, que venha assistir esse vídeo, que Tu possa, Deus eterno, fazer maravilhas. É o que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.